Olá, estamos começando Descomplicando a Vida, mais uma vez, falando de assuntos que vêm ajudar a melhorar a nossa existência, tirando pesos pessoais, conflitos que vamos fabricando ao longo da vida e que vai impedindo o fluir da existência. E um dos temas principais é a autoestima, o quanto a pessoa estima, aprecia a si mesma. Imagina, nós poderemos ser bons amigos dos outros e isso pode ajudar em nossa existência, mas se não estivermos bem conosco, como que vamos aproveitar melhor a nossa existência? Fica difícil, não é? Portanto, é um aprendizado importante a pessoa aprender a valorizar a si mesma, a reconhecer os seus talentos, qualidades, para que ela possa se sentir bem consigo mesmo e nas suas realizações. Nós estamos falando ao longo dos programas sobre os vários passos da autoestima. Hoje vamos falar como melhorar a autoestima. O que você tem feito para que isso aconteça em sua vida? Bem, a autoestima não é o resultado de afirmações positivas, não depende de beleza, de dinheiro, de poder, não é comprado. É uma conquista. Se fosse fácil repetir algumas palavras e nós internalizarmos uma mudança pessoal, não é? Aquilo mexesse na nossa estrutura, seria bacana, né? Tranquilo. Mas não depende de repetições, depende sim de outras condições que está relacionado com o modo de um indivíduo pensar sobre a sua vida e como que ele age de acordo com esses pensamentos. Todas as pessoas que têm as condições que a sociedade de consumo e mercantilista dita como meios de autorrealização e felicidade, como, por exemplo, ter dinheiro, prestígio, poder, beleza, cultura, viagens, etc., segundo a sociedade de consumo e mercantilista, tendo estas condições, a pessoa se sentiria bem, confiante. Né? Isso traria no interior dela um bem-estar, uma confiança que poderia mexer na autoestima. Muito bem. Mas tudo isso não garante uma boa autoestima. Muitas dessas pessoas buscam psicoterapia por causa de suas angústias, solidão, vazio existencial, sentimento de inferioridade, dificuldades de se relacionar, problemas afetivos e sexuais, sentimento de rejeição, enfim, todas as dificuldades que um ser humano pode enfrentar. Então, quer dizer que o consumo daquilo que eu citei, que, segundo a sociedade, este é o caminho para a pessoa se sentir bem consigo mesmo, não é verdade. Porque muitas pessoas já foram atrás disso, conseguiram, mas todas estes consumos, estes objetos, esses pertences, não conseguem aplacar no interior da pessoa aquilo que eu citei como vazio existencial, falta de sentido, angústia, etc. E isso causa um certo desconforto na pessoa, um conflito, não é? Porque, segundo a ditadura da sociedade de consumo, você tem que consumir tudo isso para que você se torne feliz. A pessoa consome e continua na mesma. Porque nós poderemos ter alguns ganhos fugazes, alguns momentos satisfatórios, que enquanto você está obtendo um produto ou consumindo de alguma forma, ele naquele momento causa um prazer. Mas prazer não é autoestima. O prazer resulta de uma sensação, de um sentimento, não é? De algo que você está experimentando. Assim que acaba aquele objeto que você consumiu, volta ao seu estado anterior. Então, por exemplo, é muito interessante, a pessoa compra algo que ela estava desejando muito. Tem toda aquela empolgação, aquela euforia do processo. Eu vou comprar aquilo lá. Muito bem, então ela está vivendo um momento gostoso. Ela vai, compra, obtém, usufrui algum pouco, e logo passa aquela euforia que dizia que a pessoa teria um bem-estar duradouro e não durou quase nada, porque
já cai na acomodação, e isso é bom, né? Porque senão a pessoa ela ficaria alienada da vida curtindo aquele objeto. Mas isso mostra então que esses objetos, que estas conquistas, não vão gerar uma coisa interna chamada autoestima. Mas vamos adiante. O que determina a autoestima é o que a pessoa fez no passado e está fazendo no presente. Quando eu falo de passado, é tanto de vidas anteriores, como na vida atual, o que aconteceu na infância ou na adolescência. Como ela cuida de si mesma, não é? Tudo aquilo que aconteceu e como a pessoa cuida de si mesma. Como ela se comporta nos relacionamentos. Como ela aproveita o seu tempo. A coerência com os seus valores. A ética na sua conduta. Tudo isso, então, vai fazer com que a pessoa sinta interiormente uma disposição diferente. Porque, olha só, estamos falando aqui de comportamento. Então, o que a pessoa fez ou está fazendo? Isso pode gerar perturbação na personalidade ou pode gerar contentamento, alegria, esperança. Né? Então, é um comportamento que vem trazer um feedback para ela de como que ela é na existência. Se ela está utilizando de forma adequada os seus potenciais, as suas qualidades, ou se ela está subutilizando. E isso também vai mexer na autoavaliação. A pessoa pode fazer muitas coisas e não faz quase nada. Isso não vai passar ileso na autoavaliação. Portanto, tem que ter uma coerência, como foi citado aqui, com os próprios valores. Você imagina uma pessoa que se diz honesta, que prega esta virtude, mas tem um comportamento dissonante na vida social. No trabalho, por exemplo, ela pode fazer uma fraude para ter alguns ganhos por conta da atividade que exerce. Como que vai ficar a consciência dela? Não vai ficar de bem consigo mesmo. Aí vai mexer na autoavaliação que ela faz de si mesma. Por isso tem que ter coerência com os valores, não é? O que nós fazemos na existência. Enquanto você pensa na sua condição, como que você se encontra de autoestima, o que você está fazendo para melhorar, nós vamos para o intervalo e já voltamos a conversar. Até já. Como melhorar a sua autoestima? É o que estamos falando hoje. Agora, nesse segundo bloco, nós vamos pensar no seguinte. Se as suas memórias são amargas e tristes por erros deliberados, está lá, dentro de você, isso vai causar o quê? No seu estado emocional, no seu ânimo? Vai causar uma perturbação, não é? Não é possível, com essa perturbação, a pessoa se sentir bem, ela ter uma autoestima elevada. Outras condições. Se a pessoa tem chances na vida de conseguir alguma coisa e ela perde por causa de teimosia e preguiça, como que ela vai se autoavaliar? Se a pessoa pratica maldades contra terceiros e a si mesma, por exemplo, uma autoagressão, é o indivíduo beber, é o indivíduo fumar, usar drogas, ele está acabando com as suas células, com o seu organismo. Não é possível, então, uma pessoa ter uma autoestima legal se ela está praticando maldades, perturbação, tanto à sociedade, aos outros, como a si mesma. Porque interiormente ela vai se avaliar, não é? Vai gerar um auto-julgamento, o indivíduo vai fazer. Porque ele tem consciência, ele tem responsabilidade dos valores, não é? Ele adota determinados princípios. E quando ele tem essa conduta disparatada, discordante destes valores, esses princípios, vai formar um choque, vai formar uma oposição, que vai trazer um sofrimento. Então, não é possível o indivíduo ficar bem quando está praticando mal. Vamos dar um exemplo. Você quer ter uma boa saúde e você trabalha para isso. No entanto, você come excesso de gordura, excesso de açúcar. Como que você quer ter uma boa saúde se você fica ingerindo coisas que perturbam o seu organismo? Então, como podemos ter uma saúde psíquica, estar bem, confiante, alegre e tal, se nós
temos ideias no nosso interior de sofrimento, de imagens perturbadoras. Isso não é possível. Então nós temos que aprender a mudar. Nós precisamos superar os conflitos e limites para melhorar a autoestima. Quais são as imperfeições ou os conflitos que mais incomodam a sua vida? Você já parou para pensar? Tem pessoas que sabem que periodicamente ela está repetindo um comportamento que gera problema no seu meio social. Às vezes um familiar, um amigo chega, olha, você é muito crítico com os outros, você é muito zombador, você não acredita nas pessoas, você sempre duvida das exposições dos outros. E a pessoa não pega aquilo lá para se trabalhar e ela acaba tendo atritos nos relacionamentos interpessoais. Então ela não está trabalhando para melhorar. Muito bem, aqui eu tenho uma lista de conflitos ou de perturbações, imperfeições que possam atrapalhar a nossa vida. Por exemplo, culpa. A culpa paralisa a pessoa. É o plug que estabelece a ligação entre o obsessor e o obsediado. A culpa. Porque aquele filminho do erro praticado fica rodando na cabeça da pessoa incessantemente. E causa um desgaste, uma monoideia, ela perde a polivalência, ela não consegue enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Só fica aquele filme repetindo na sua cabeça, gerando aquela amargura, aqueles pensamentos repetitivos e ela não consegue avançar. Subestima é a pessoa que subavalia a si mesma. Ela tem talentos, tem capacidade, só ela não reconhece, os outros reconhecem. Autocrítica. A pessoa, às vezes, aprendeu isso com os pais, né, que a criticavam constantemente, e ela não perde essa mania e fica se criticando. Ah, mas eu sou mesmo um lixo, eu sou um fracasso, eu não faço nada certo. E as coisas boas que ela faz, ela não elogia. Puxa, consegui hoje fazer tal coisa. Nossa, consegui me aproximar de uma pessoa que era difícil para mim. Ela não consegue perceber isso. Muito bem, a autoimagem distorcida, que aliás nós falamos no segundo programa aqui de autoestima, pessimismo. O pessimismo faz com que a pessoa tenha uma visão distorcida da vida. Ela não tem esperança, parece que sempre coisas ruins vão acontecer na vida dela. Como que ela pode ter autoestima boa? Como que ela pode viver, fluir com a existência numa boa? Não é? Sempre aquela perturbação, aquele medo, aquela insegurança, parece que há uma conspiração negativa acontecendo na vida dela. E ela que está cultivando isso no seu interior. Ficar em cima do muro, isso quer dizer que a vida está pedindo para a pessoa tomar decisões e ela fica em cima do muro. Isto gera angústia, porque ela não sabe se vai ou se fica. E vai mexendo na autoconfiança, porque chega uma hora que ela não confia mais em si mesma, nas suas decisões, ela perde o discernimento. Faço isso ou faço aquilo? Porque ela desgastou esse processo interno por conta desse comportamento. Timidez que tem tirado muitas pessoas de ter um emprego onde ela tenha que se expor, mas que possa realizar todos os seus conhecimentos. E em tantas outras situações, até no relacionamento afetivo, a pessoa tímida não consegue se aproximar de outra pessoa e perde a chance de ser feliz. Você já pensou o prejuízo existencial da pessoa? Perder a chance de ser feliz por causa desses conflitos. Por que a pessoa não se dispõe a buscar uma ajuda para melhorar essas condições internas? O medo. Quantas pessoas não saem de casa por causa do medo de que alguma coisa vai acontecer? Você vê aí que já existe um medo desproporcional ao perigo. É devido aos conflitos da própria pessoa. Bom, o que você faz para superar estes impedimentos? Ou você acha que é uma característica de sua personalidade e não vai mudar? Se você acredita nisso, é uma crença falsa, tá? O fato de você vivenciar tanto isso e talvez tentado ou vem tentando mudar e não consegue de imediato, você acha que é assim. Não, não é assim. É que tem alguns traços na personalidade que são mais demorados, exige mais tempo para que eles sejam superados. Então, o quanto você investiu para superar isso? Por exemplo, a timidez. Você não consegue chegar perto dos outros, que acha que está sendo julgado, se sente inferior. Você já treinou, já se exercitou chegar perto das pessoas, fazer pergunta, puxar assunto? Faça isso com a sua família, que você tem amizade.
não é? E aí, como foi o seu dia hoje de trabalho? Ou você está lendo alguma coisa? Puxa o assunto. Vai treinando, exercitar a sua capacidade de dialogar, de se expor, para que isto vá gerando autoconfiança e a timidez vá reduzindo cada vez mais. Então, muitos dos nossos tormentos e dificuldades, ou a ideia de que não podemos mudar, faz parte de crenças falsas, que você pode ressignificar estas crenças e ver que é possível modificar a partir do momento que você investe nisso. Enquanto você pensa nas suas possibilidades, vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta falando sobre a melhoria da autoestima. No Livro dos Espíritos, na pergunta 132, tem a seguinte questão: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Você sabe qual é? Resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Não é para nascer com determinada imperfeição, deficiência e ficar assim ad eterno, ou seja, para sempre. Não. Estamos aqui para melhorar. Toda a nossa condição atual vai ser modificada para melhor quando nós trabalhamos para isso. Infelizmente, algumas pessoas vão piorando porque elas vão se maltratando ao longo da vida e é claro que vai gerando doenças físicas, doenças no perispírito, nas emoções, nas ideias, e ela vai tendo uma vida, então, bastante doentia por opção pessoal. Agora, se ela opta em superar as suas imperfeições, desenvolver qualidades através de cursos, leituras, palestras, etc., ela vai, então, ter uma vida muito boa e isso vai mexer na sua autoestima. Joana de Ângeles, no livro Libertação do Sofrimento, diz o seguinte: a existência terrena tem por finalidade expressa facultar o desenvolvimento interior do espírito, propiciando-lhe novas possibilidades de evolução, abrindo-lhe abrindo-lhe horizontes não conhecidos, que, ao serem identificados, impulsionam ao avanço. O que você acha disso? Olha aqui. A finalidade da existência é facultar o desenvolvimento interior do espírito. Nós somos perfectíveis. Essa perfectibilidade, essa capacidade, essa característica de se aperfeiçoar vai se dando através do enfrentamento da existência. Jesus falou: vós sois deuses. E ele falou que nós podíamos fazer tudo o que ele faz e até mais. Jesus, sendo o governador do planeta, o espírito mais elevado que passou por aqui, está dizendo que nós vamos chegar na condição dele. Você acredita? Tem gente que não acredita. Tem gente que se acha tão pequena, tão pecadora, tão cheia de erros, que ela vai ficar sempre nisso, não é? Vai ser uma poeira, vai ser um nada. Mas olha, apesar ou a revelia da sua crença, você vai sair disso. Porque isso é uma determinação evolutiva, é lei. A lei de evolução é um princípio, é uma regra, não dá para você fugir disso. Você pode retardar, mas a vida vai te colocar de volta na linha evolutiva. Por outro lado, você pode otimizar, pode melhorar a sua condição através do conhecimento que nós estamos falando, que o Espiritismo mostra, então a pessoa pode buscar meios, alternativas, recursos, instrumentos no qual ela possa melhorar a si mesma. Então, comece a trabalhar para superar as suas dificuldades, né? Faça estas buscas, os cursos, pesquisas, conversa com pessoa, faça terapia, enfim, são meios de flexibilizar a sua personalidade para que você possa sair dessas fixações, dessas crenças falsas obsoletas. Às vezes são crenças nascidas lá na infância, fazia parte de uma cultura familiar
onde as pessoas sempre se achavam por baixo de todo mundo e elas têm medo de crescer, porque acham que isso pode acarretar alguma coisa muito perigosa ou, para algumas pessoas, representa pecado. É como se elas estivessem contestando Deus. Se Deus fez ela daquele jeito, ela tem que ficar. Mas espera aí. E por que algumas evoluem e outras não? Né? Então depende do esforço da pessoa. Nós precisamos aprender a desenvolver as qualidades pessoais, trabalhando para superar as dificuldades que falamos, né? Que podem gerar os impedimentos. Então, por exemplo, vamos citar algumas buscas que possamos fazer. Que tal desenvolver a curiosidade? Isso vai se contrapor à ideia supersticiosa dos tabus que a pessoa tem em relação à vida. Ela pensa que as coisas são daquele jeito e não pode mudar. Tem que ser assim, senão algo vai acontecer. Quando ela fica mais curiosa, ela começa a investigar. Ela começa a abrir a sua mente para a diversidade. E essa abertura, o abertismo mental, faz com que ela supere a visão interior de superstição, de medo, tabu, né, que são restritivas. Por exemplo, que tal desenvolver o gosto pelo aprendizado? É desenvolver, é querer aprender. Pega um tema na sua vida, por exemplo, superstição, família, e comece a investigar, comece a estudar. Veja as palestras que você encontra no YouTube. Procure livros que falem a respeito. Então, você vai ampliando o seu conhecimento sobre aquele assunto. E, ao mesmo tempo, está desenvolvendo o gosto pelo estudar. Isso, então, vai sendo incorporado na sua personalidade. Que tal desenvolver o discernimento, não é? A capacidade de distinguir as coisas. Quando você pega uma situação, em vez de você dar uma resposta imediata, tenta fazer o discernimento. Pega a situação, fico neste emprego ou não? Faz o discernimento. Quais são as vantagens de sair do emprego? Quais são as vantagens de ficar? E vai fazendo essa distinção interna para que você possa desenvolver essa capacidade. Como também desenvolver a inteligência social, afetiva, através dos relacionamentos interpessoais, o desenvolvimento da inteligência pelo uso de livros que trazem dicas para desenvolver a inteligência, quebra-cabeça, coisas do tipo, não é? Testes cognitivos, são várias as alternativas que você pode utilizar para melhorar a sua inteligência, como também a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de dar afeto e receber afeto, porque se uma pessoa trabalha somente na área intelectual, sem mexer na sua emoção, como que fica? Se a emoção estiver perturbada, ela não consegue desenvolver bem as suas cognições. Muito bem, se você quiser fazer alguma pergunta para o programa, você pode mandar um e-mail para descomplicando@tvmundomaior.com.br ou entrar no site da TV Mundo Maior, que é www.tvmundomaior.com.br e fazer a sua colocação, pergunta para o programa Descomplicando a Vida. Obrigado por estar comigo e até o próximo encontro. Até mais.